O Vaticano é atacado por um grupo de ladrões profissionais e violentos. Obviamente, os cavaleiros parecem ser apenas mais um bando para os guardas do Vaticano, conhecidos como a Guarda Suíça Pontifícia, mas os ladrões começam a elaborar um plano sofisticado e metódico para se infiltrar no Museu do Vaticano. Um hacker invade o sistema de segurança e desativa as câmeras de vigilância, permitindo que o resto se infiltre com sucesso usando um dispositivo para explodir uma das paredes. Para a surpresa de ninguém, os guardas são incapazes de deter o ataque, já que, como se pode ver, eles ainda usam literalmente armamento medieval para proteger o museu mais caro do mundo. Tudo parece correr bem para o grupo de ladrões, que rapidamente alcança o local-alvo. No entanto, os assaltantes se deixam levar pela adrenalina e curiosidade a ponto de não conseguirem notar que um elegante coelho branco gigante os observa das sombras. Felizmente para eles, o coelho gentilmente se apresenta e, embora os ladrões não tenham ideia melhor do que apontar uma arma humana para uma criatura monstruosa e intimidante, o coelho prova que sua vestimenta de cavaleiro não é apenas simbólica, agindo com muita classe e evitando o conflito. Ele também provoca os ladrões, admitindo que foi ele quem os colocou na missão. Depois disso, confessa que as joias eram apenas uma fachada, pois o mais importante no museu é uma espada mágica chamada Force Edge, que pertencia a Esparta, o lendário Cavaleiro das Trevas. Obviamente, os ladrões fazem o possível para disfarçar o medo, mas é impossível esconder algo assim de um coelho demoníaco. Então o coelho começa a provocá-los, dizendo que a arma mais poderosa do inferno está guardada em um lugar tão reverenciado quanto o Vaticano. Evidentemente, a espada é o objeto mais precioso do local, já que os alarmes são ativados e os guardas correm para intervir. No entanto, embora o coelho estivesse encarregado de contratar os ladrões, ele não teve problemas em eliminá-los em um instante. Os guardas chegam ao local momentos depois, mas o medo os impede de agir, pois não só estão em choque ao ver um coelho branco gigante, mas acabaram de testemunhar do que o coelho é capaz. O demônio anuncia que o mundo está prestes a mudar, inaugurando algo que ele chama de Era do Demônio. Depois disso, ele aciona um interruptor e explode todo o lugar. Os guardas tentam fugir, mas o edifício começa a desabar rapidamente por causa do fogo. A história salta de cena e apresenta uma mulher e seu bebê passeando pelas ruas da cidade. Um homem de repente entra no caminho da mulher e a derruba, fazendo sua bolsa cair no chão. A mulher imediatamente se abaixa para pegar seus pertences, enquanto diz coisas agradáveis e gentis ao homem. Depois disso, a menina começa a apontar para a mãe, que perdeu um de seus brinquedos em um beco escuro e solitário. Obviamente, a mulher ainda não percebeu que um demônio tomou o corpo de sua filhinha para atraí-la para uma armadilha. Então ela se aventura no beco. E embora geralmente sejam criminosos que se aproveitam de becos, neste caso, a waifu é surpreendida por 3 demônios horríveis. Felizmente para ela, um Shade chamado Dante aparece de repente e começa a defendê-la da maneira mais épica e legal possível. Literalmente, o jovem elimina cada um dos demônios com pura acrobacia e movimentos épicos. Obviamente, a mulher está completamente perplexa e assustada. No entanto, ao ver seu salvador agindo como um adolescente desbocado, ela para de ter medo dele. O jovem revela que toda a área tem sido atacada por demônios ultimamente, então ele foi contratado para investigar o local. A waifu se pergunta que tipo de clientes poderiam fazer tal pedido, mas omite qualquer tipo de palavra ao ver o jovem se virar de repente para ver Ellie, sua filhinha. No entanto, enquanto a mulher se prepara para deixar o local, Ellie começa a mudar radicalmente de forma, revelando que o demônio havia tomado sua forma. Dante começa a lutar com o monstro, mas a mulher o impede e leva seu bebê embora, pois não viu o que aconteceu. Enquanto isso, a notícia do ataque ao Vaticano viraliza pelo mundo. De fato, a mídia transmite um vídeo em que uma silhueta misteriosa e aterrorizante aparece voando sobre o Vaticano. A notícia choca o mundo, pois ninguém consegue explicar o ataque. Na verdade, não há nenhum suspeito envolvido, o que torna as coisas ainda mais difíceis. Políticos de todos os países aproveitam a tragédia para fazer campanhas sujas, o que causa uma grande crise diplomática entre várias nações ao redor do mundo. No entanto, altos funcionários do Swiss Teriwa se reúnem secretamente com o Doutor Fisher, um dos físicos teóricos mais prestigiados do mundo. O Dr. Fisher afirma que o ataque pode ter sido orquestrado por um grupo de demônios, o que confunde a todos na sala, exceto o vice-presidente, que trata o assunto com muita seriedade. O presidente pergunta se há uma teoria convincente sobre o aparecimento dos demônios. Então o Dr. Fisher começa a explicar que humanos e demônios têm DNA quase idêntico, o que o faz pensar que esses demônios vivem em um universo alternativo e provavelmente têm um ancestral comum com os humanos. Além disso, o Dr. Fisher revela que encontraram uma fenda interdimensional que serve como ponte entre os dois universos. No entanto, um campo de interferência quântica tem bloqueado a ponte por milhares de anos. Mas para a surpresa de todos, o Dr. Fisher revela que, de tempos em tempos, certos portais se abrem na ponte devido a algumas perturbações naturais no campo, permitindo que alguns demônios menores passem. Felizmente, os portais são muito instáveis, o que impede que estruturas moleculares mais complexas entrem no mundo humano. O VP revela que o Dr. Fisher trabalha na Dartcom, uma empresa independente de segurança dimensional financiada por investidores privados. De fato, ele próprio é um dos investidores da empresa.
Um dos funcionários da DARKCON entra de repente nas instalações e interrompe a reunião com um motivo urgente. Encontraram as gravações de um dos capacetes dos ladrões. O Dr. Fischer reproduz a fita para que todos vejam o que o coelho branco gigante fez e fiquem horrorizados. Além disso, o áudio da gravação é extremamente claro, então eles ouvem perfeitamente o que o coelho mencionou sobre a iminente era demoníaca. Ao ouvir isso, o vice-presidente declara guerra santa. Além disso, entende que o coelho usou um enigma ao dizer que deveriam encontrar um caçador para fazê-lo sair da toca, então ele ordena que procurem os caçadores de demônios clandestinos. Depois disso, um grupo de forças especiais vasculha toda a cidade procurando por todos os caçadores de demônios de forma amigável. Enquanto isso, o caçador de demônios mais legal do mundo desfruta de um sorvete em uma lanchonete dos anos 50. No entanto, ele começa a sentir uma presença maligna no local e prova que possui habilidades sobre-humanas, pois é capaz de ver em câmera lenta tudo o que está acontecendo, salvando assim todos no local de um súbito ataque demoníaco. Um demônio libera fogo no local, então Dante se prepara para lutar. No entanto, ele fica boquiaberto ao ver seu irmão, que Dante acreditava estar morto, emergindo das chamas. Após alguns segundos de choque, Dante reage e começa a lutar, pois percebe que está enfrentando o demônio que viu nele, que é capaz de assumir diferentes formas. Enquanto isso, um dos caçadores de demônios é interrogado pelo grupo de forças especiais da DARKCON, que obtém informações valiosas sobre um homem chamado Enzo Farino, um homem do submundo que faz negócios com caçadores de demônios. Obviamente, a DARKCON e o governo conseguem rastrear Enzo facilmente, que não tem problemas em colaborar com eles. De fato, Enzo explica sem rodeios como conheceu o Coelho Branco, revelando que não é incomum para ele encontrar tais criaturas, pois é algo corriqueiro em um negócio tão peculiar quanto o dele. Enzo revela que o Coelho Branco o contratou para acabar com alguns demônios que estavam causando estragos na parte ocidental da cidade, o que surpreende a DARKCON, pois eles não conseguem acreditar que um demônio cuidaria de outros demônios assim. No entanto, Enzo surpreende explicando que o Coelho pagou a Enzo uma grande quantia em dinheiro com a condição de que ele contratasse apenas Dante para o trabalho, o que surpreende muitos membros da DARKCON, pois eles não sabem quem é Dante e não entendem por que o Coelho o persegue. O Dr. Fischer começa a investigar Dante minuciosamente, descobrindo que ele nunca falhou em uma missão e possui habilidades extraordinárias que excedem qualquer humano. Além disso, Enzo menciona que a mãe e o irmão de Dante foram vítimas de um demônio no passado. Curiosamente, o arquivo de Dante menciona que ele abandonou 5 missões por tédio. Enquanto isso, Dante luta fervorosamente contra o demônio metamorfo, e prova mais uma vez que tem a maturidade emocional de um adolescente, pois não é consumido pela raiva ao lutar contra o demônio, apesar do fato de que o demônio literalmente tomou o corpo de seu irmão para manipulá-lo. De fato, embora o demônio faça uma jogada brilhante para roubar o colar de Dante, o caçador de demônios mais legal do mundo consegue desviar e humilha o demônio. No entanto, enquanto Dante se prepara para dar-lhe o golpe de misericórdia, o demônio lhe diz que, embora possa assumir 1000 formas diferentes, ele pelo menos sabe quem é originalmente, enquanto Dante não sabe bem quem ou o que realmente é. Depois disso, o demônio usa uma distração e foge da cena. Por outro lado, a DARKCON continua a interrogar Enzo, que lhes dá toneladas de informações segundo a segundo. De fato, Enzo confessa que o Coelho Branco é provavelmente apenas algum tipo de marionete controlada por um demônio do outro universo, pois ele ouviu dizer que os maiores demônios são capazes de projetar sua consciência através dos portais instáveis que se abrem na fenda interdimensional. O vice-presidente confessa que enviou uma equipe de forças especiais para procurar o Coelho Branco, mas o demônio literalmente se desfez de todos os soldados sem problemas. Misteriosamente, o coelho deixou um dos soldados vivo. Depois disso, o Dr. Fischer pergunta a Enzo se ele conhece a Espada de Esparta, então o carismático empresário começa a lhes contar a história. Em tempos antigos, os dois mundos estavam unidos, mas Esparta se juntou aos humanos para lutar contra os demônios, o que o levou a ser considerado por todos como o campeão do inferno. Esparta usou sua espada e um amuleto mágico para dividir os dois mundos. Ele também dividiu o amuleto em 2 partes iguais para evitar ser rastreado. Ao ouvir isso, o Dr. Fischer fica extremamente animado, pois encontrou informações extremamente valiosas nessas declarações. Ao ampliar a imagem da espada levada pelo coelho no Vaticano, ele descobre que há um slot vazio, então ele intui que o Coelho Branco está atrás do amuleto mágico. Evidentemente, os demônios têm uma compreensão muito avançada dos princípios quânticos, já que o amuleto é um transmissor. Cada parte gera metade da transmissão, enquanto a Espada de Esparta serve como decodificador. Se alguém conseguir unir as 2 metades do amuleto dentro da Espada de Esparta, os 2 mundos seriam unidos novamente, o que significaria o fim da espécie humana. Ao ouvir isso, o vice-presidente revela que o coelho já se apoderou de uma das 2 metades do amuleto e é apenas uma questão de tempo até que ele se apodere da outra metade, então eles devem se apressar. Nesse momento, Anders, o único sobrevivente do ataque do Coelho Branco, entra em cena e revela que o coelho mencionou que já tentou obter o amuleto, mas falhou na tentativa, então o vice-presidente percebe que deve usar Enzo para se aproximar de Dante.
No início do dia seguinte, o presidente se reúne com os caçadores de demônios que ele reuniu no dia anterior, graças às forças especiais da DARKCON. O vice-presidente começa a explicar a situação sem rodeios, pedindo aos caçadores que encontrem o paradeiro de Dante o mais rápido possível. Obviamente, ele revela que o objetivo principal da missão é obter o amuleto em seu pescoço e que eles têm permissão para usar todo tipo de força durante o combate, já que o mundo depende desse amuleto. No entanto, embora os caçadores fiquem um pouco assustados ao ouvir o pessimismo do vice-presidente, eles começam a rir ao ver as fotos de Dante. Um dos caçadores mais assustadores do local interrompe as risadas, mencionando que as habilidades de Dante estão em outro nível, deixando claro que ele poderia derrubar todos eles sem sequer bagunçar o cabelo. Ele também revela que Dante salvou sua vida no passado, então ele se recusa a colocar sua vida em perigo novamente. No entanto, o caçador rapidamente muda de ideia, pois embora estivesse literalmente fugindo do local, ele decide aceitar a missão ao ouvir que o governo pagará $500 mil a quem for responsável por se apoderar do amuleto. Além disso, pagarão um bônus extra se capturarem Dante vivo. Os mercenários celebram alegremente, pois subestimam a tarefa. De fato, eles até se irritam com os membros do grupo de forças especiais, mas o vice-presidente insiste na participação deles, pois serão encarregados de escoltar o alvo assim que completarem a missão. O vice-presidente Baines encerra a reunião, então os mercenários começam a deixar o local. No entanto, a líder do esquadrão das forças especiais prende aquele que os acusou de serem um incômodo. Assim que todos os mercenários saíram do lugar, a líder revelou que eles não são apenas soldados das forças especiais, mas literalmente caçadores de demônios de elite. Além disso, ela começa a intimidar o mercenário, dizendo-lhe que os demônios são facilmente identificáveis, pois há muitos aspectos que os denunciam. Seus membros longos, a falta de brilho nos olhos e, acima de tudo, o horrível cheiro de enxofre que exalam. Depois disso, a waifu arranca a camisa do homem, revelando sua verdadeira identidade demoníaca. Obviamente, o demônio tenta atacar o vice-presidente Baines, mas a waifu o derrota sem esforço. Depois disso, Anders entra no local e cumprimenta a todos com muito entusiasmo, apesar de ver um demônio sem vida no chão. Baines explica que Anders será um membro honorário da equipe, pois considera impossível que sua sobrevivência tenha sido obra do acaso. Mary obviamente desconfia dele, mas Baines lhe diz que ela tem seu total apoio. À noite, Enzo faz uma visita inesperada à casa de Dante. Vendo que Dante não está em lugar nenhum, ele começa a entrar em pânico, pois todo o lugar parece muito sombrio e escuro. Obviamente, Dante surpreende Enzo de forma intimidante, pois sabe perfeitamente o motivo da visita de Enzo. Surpreendentemente, Dante não parece estar furioso de forma alguma, e apenas quer deixar Enzo, que está literalmente transmitindo a conversa ao vivo, tenso. Os mercenários contratados pela DARKCON viajam para o local em velocidade máxima, aproveitando a distração de Enzo, que explica a Dante que não sabia que o havia levado a uma armadilha, já que quem lhe deu o trabalho foi o Coelho Branco. Obviamente, isso seria ridículo para qualquer pessoa normal, mas para Dante isso soa totalmente lógico e possível. Depois disso, Enzo dá a Dante uma mala de dinheiro porque, embora o tenha literalmente levado a uma armadilha, ele é um empresário e não quebra sua palavra. Além disso, ele e Dante têm uma relação quase fraternal, então nunca se ofendem um com o outro. De fato, Dante sabe perfeitamente que Enzo está apenas ganhando tempo até que um grupo de mercenários chegue ao local. E Enzo também sabe perfeitamente que Dante está ciente disso, então ele diz que deve proteger seu colar, pois os mercenários tentarão tirá-lo dele. De fato, Enzo revela que os mercenários foram contratados pelo vice-presidente da nação, então farão qualquer coisa para conseguir o colar. No entanto, Dante confessa que o colar foi um presente de sua mãe, e como é a única lembrança que ele tem dela, ele o protegerá com sua vida. Depois disso, Dante se prepara para receber os mercenários, então ele olha para Enzo com cumplicidade para elaborar um plano. Os mercenários invadem apenas alguns segundos depois e começam a inspecionar o local minuciosamente, pois todo o apartamento está escuro. Dante disfarça Enzo e o coloca sob a única luz de todo o apartamento. O líder do primeiro grupo de mercenários cai completamente na armadilha, e enquanto tenta libertar Enzo, Dante aniquila todo o esquadrão da maneira mais legal possível. Além do fato de que ele faz isso em instantes, ele não derrama uma gota de sangue, já que se dedica a caçar demônios, não humanos. De fato, as habilidades dos mercenários são tão inferiores que Dante aproveita para zombar deles repetidamente. Depois disso, Dante liberta Enzo das amarras e se prepara para receber os outros grupos de mercenários. Obviamente, Dante pede explicações a Enzo sobre o que está acontecendo, pois não entende por que todos estão desesperados para ficar com uma simples herança de família. No entanto, Dante sabe que Enzo não tem essa informação, caso contrário, ele teria se oferecido para vendê-la a eles desde o início. Depois disso, Dante liga sua jukebox e começa a tocar sua playlist, deixando claro que ele é um amante do rock. Enquanto isso, os grupos de mercenários começam a se infiltrar no edifício em ondas ordenadas. Para a surpresa de todos os mercenários, Dante consegue derrubar cada um dos esquadrões sem problemas. De fato, os mercenários provam mais uma vez que são novatos, pois Dante usa seu amuleto como isca repetidamente, deixando claro que ele está em outro nível. Para adicionar um pouco de emoção à luta, Dante recebe uma ferida mortal, então os mercenários começam a celebrar.
No entanto, todos ficam boquiabertos ao ver que a ferida de Dante se regenera completamente em milissegundos. Enquanto isso, fora da casa de Dante, o grupo de forças especiais da Dark Calm aguarda ordens para intervir. Um dos mercenários está transmitindo tudo o que está acontecendo ao vivo. Então, os soldados de elite ficam perplexos ao ver que Dante é capaz de curar seu corpo em milissegundos. Os soldados olham para o Dr. Fischer como se estivessem esperando por uma explicação, mas ele afirma que ainda não tem nenhuma hipótese sobre isso. No entanto, Mary afirma que tem uma teoria e está prestes a confirmá-la. O mercenário que tinha medo de confrontar Dante aparece em cena e interrompe a luta para oferecer um acordo ao caçador de demônios mais legal do mundo. Dante reconhece o homem rapidamente, pois ele tem um rosto muito peculiar, sem mencionar que é maior que um gorila adulto. No entanto, a conversa amigável chega ao fim quando o mercenário gigante oferece metade da recompensa a Dante em troca de entregar voluntariamente seu colar. Como esperado, isso faz Dante rir, já que pelo menos ele foi mais sincero que Enzo com sua oferta. Vendo a reação de Dante, o grandalhão percebe que não pode mais recuar. Então ele tenta vencer Dante com um único soco, e como esperado, Dante derrota o grandalhão sem problemas. Enquanto tudo isso acontece, Anders folheia fotos de suas filhas para clarear a mente. Um de seus colegas se aproxima e pergunta o que passou pela sua cabeça quando se alistou no exército. Anders confessa que se alistou sob a promessa de lutar sem sair de casa, mas nunca imaginou que estaria literalmente lutando contra demônios. Mary de repente interrompe a conversa para avisar que está prestes a entrar em cena. Embora todos se ofereçam para ajudar, eles sabem que Mary os consideraria um estorvo, então deixam a waifu executar seu plano. Após alguns segundos, Mary usa seus sapatos especiais para voar pela janela de Dante, que imediatamente percebe que a waifu está muito mais preparada que os outros mercenários. De fato, Mary usa os mercenários como isca, e utiliza um gancho especial para arrancar o colar de Dante, que fez o possível para desviar do projétil sem perceber que a waifu estava, na verdade, tentando tirar o colar dele. Depois disso, Mary sai do local usando uma cortina de fumaça para distrair. Obviamente, Enzo não perde a oportunidade e zomba de Dante. Mary corre em alta velocidade pelos telhados da cidade, pois sabe que Dante consegue alcançá-la em poucos segundos. Obviamente, Mary já tinha um plano preparado para isso, então ela ataca Dante com projéteis especiais, mas ela tem uma surpresa que a deixa fria. Os projéteis antidemônio não causam dano a Dante. Na verdade, Dante brinca com isso, enquanto Mary rasga sua camisa para testar a natureza demoníaca de Dante. No entanto, a waifu menciona que Dante possui sangue demoníaco, então ele é um híbrido. Isso irrita Dante, que destrói uma das armas de Mary e continua a persegui-la. Como esperado, Dante consegue destruir a rota de fuga da waifu e a encurrala. No entanto, Dante prova que é um cavalheiro e Bristokuchu, em vez de maltratar a waifu, ele aproveita o momento para interrogá-la antes de remover o colar dela. A waifu não consegue identificar se Dante está fingindo sua raiva, pois seus sentimentos parecem muito reais. Na verdade, Dante faz o seu melhor para convencer Mary, mas a waifu o faz refletir sobre suas habilidades super-humanas. No entanto, Mary estava apenas enganando Dante e ganhando tempo para atraí-lo para uma armadilha. A waifu prova ser uma estrategista genial e usa um dispositivo de metamorfose para escapar do local com o colar de Dante, que fica pasmo ao perceber que existe alguém tão legal quanto ele, então leva alguns segundos antes que ele comece a perseguir Mary novamente. Infelizmente para ele, a waifu estava levando para uma armadilha novamente. Dante destrói uma porta de metal, mas rapidamente descobre que acabou de ser trancado na parte de trás de uma van blindada. Depois disso, a waifu aparece e usa tecnologia de ponta para desabilitar Dante, que mal consegue compreender o que está acontecendo. Na verdade, a waifu aproveita o momento para colocar um nanochip em Dante. Um flashback situa a história no passado para narrar brevemente a história de Mary. Antes de se tornar uma waifu caçadora de demônios, Mary era uma garotinha que se chamava Mary. Mary passava seus dias lendo histórias sobre demônios e gradualmente começou a desenvolver um ódio profundo por eles. Na verdade, ela demonstrou um enorme compromisso em proteger a humanidade desde cedo e forçou outros a ter o mesmo senso de dever que ela. Um dia, depois de ir ver um filme de demônios no cinema com seus pais, Mary vê uma situação que transformou sua aversão por demônios em uma obsessão. Enquanto Mary e seus pais esperavam o metrô, eles começam a ser perseguidos por um homem estranho e desagradável que rapidamente revela sua natureza demoníaca. Os pais de Mary imediatamente começam a correr, sem perceber que a filha está literalmente determinada a derrotar o demônio. A mãe da garota volta para tentar salvar a filha, mas o metrô aparece na cena naquele exato momento e aniquila o demônio que estava apenas tentando passar pela estação. O pai de Mary ficou completamente chocado com essa situação, mas corre para a delegacia de polícia mais próxima para explicar aos policiais o que acabou de acontecer. Logicamente, eles apenas riem dele e dizem para ele parar de dar ouvidos a uma garotinha. Semanas depois, Mary percebe que seus pais começaram a brigar muito mais do que o normal devido a este incidente, pois o pai de Mary literalmente deixou sua vida de lado para começar a investigar demônios, já que ele não consegue superar o fato de ter ficado em choque em vez de proteger sua família.
Isso afetou muito Mary, que se identificou com a obsessão de seu pai em derrotar demônios. De volta ao presente, Mary lida com os comentários irônicos e infantis de Dante, que ainda não entende por que foi feito prisioneiro e por que tiraram o colar que sua mãe lhe deu. Além disso, é revelado que o esquadrão viaja de forma ordenada pela estrada para proteger o colar e levar Dante para a sede da Darkon. Enquanto isso, o Dr. Fischer aproveita a tecnologia de ponta nas vans para analisar o colar. Graças a isso, o cientista confirma a teoria em que trabalha há meses. O amuleto emite metade do padrão de interferência quântica. Um dos soldados propõe destruir o amuleto, o que mostra que ele não entendeu a explicação do doutor, já que a única razão pela qual os dois mundos ainda não se unificaram é porque os amuletos são responsáveis por mantê-los separados. Na realidade, o estado natural de ambos os mundos é estarem unidos, e eles são mantidos separados apenas graças à interferência quântica causada pelos amuletos. Dante não perde tempo e elabora um plano de fuga, então ele faz o seu melhor para tentar explicar o plano a Enzo com metáforas, pois não quer que Mary perceba isso. Infelizmente para Dante, Enzo parece incapaz de entender seu plano. Então Mary percebe a conversa deles e ativa um dos mecanismos de segurança do veículo. Além disso, Mary explica a Anders que colocou um nanochip avançado em Dante para mantê-lo sob controle. Se Dante se afastar mais de 2 km, o nanochip entrará em ação. Enquanto isso, Dante e Enzo aproveitam a distração de Mary para executar seu plano. Eles também conseguem ganhar um pouco mais de tempo para realizar a manobra, já que o Dr. Fischer descobre que a frequência do amuleto está modulando, o que deixa os nervos de todos à flor da pele e notoriamente preocupa Anders. No entanto, o vice-presidente Baines interrompe o momento com uma ligação de emergência para dar novas ordens a Mary, que dirige toda a operação. Baines solicita que Dante seja cuidadosamente escoltado até a sede da Darkcom, pois ele quer interrogá-lo e colocá-lo em estudo para determinar se ele realmente possui sangue demoníaco. Na verdade, Baines pede a Mary para colocá-lo em contato com Dante, então a waifu começa a transmitir imagens de Dante. Baines cumprimenta Dante de forma amigável e o questiona brevemente, perguntando se ele realmente perdeu sua mãe e irmão para um demônio. Dante fica ligeiramente irritado ao ouvir isso, o que confirma que a informação fornecida por Enzo era verdadeira. Naturalmente, Dante fica bravo com Enzo por isso, mas o empresário sem vergonha se defende, alegando que estava sob ameaça. Baines pergunta a Dante sobre seu pai, mas Dante mais uma vez confirma que não sabe quem é seu pai, o que convence Baines de que Dante tem sangue demoníaco. Na verdade, todos ficam sem palavras quando Baines diz que acredita que Dante pode ser perdoado e redimido de sua natureza demoníaca se ele agir e trabalhar em favor da humanidade. Embora Mary critique isso, Baines considera o encontro com Dante uma bênção divina, pois ele é literalmente a ferramenta mais poderosa que a humanidade possui. A conversa é subitamente interrompida devido a um bloqueio na estrada que causa problemas de tráfego. A polícia redireciona o tráfego, mas o caos continua, preocupando os soldados da Darkcom, pois a situação é altamente incomum. Anders sai do caminhão para investigar enquanto Dante aproveita a oportunidade para continuar com seu plano. No entanto, Mary o pega em flagrante, e Dante fica envergonhado ao perceber que Mary nunca caiu em suas distrações. A waifu continua questionando Dante, mas ele insiste novamente que seu colar não é uma chave para o inferno ou algo parecido. De qualquer forma, a conversa é interrompida mais uma vez, pois edifícios na cidade de repente começam a desabar, mergulhando a área no caos. Pessoas começam a correr em pânico para sair da estrada, mas um ataque destrutivo bloqueia o caminho dos soldados da Darkon. Mary começa a organizar um plano de evacuação, mas fica chocada ao perceber que o ataque foi meticulosamente planejado pelo Coelho Branco, que está orquestrando tudo de um telhado. O ataque foi tão preciso que os esquadrões se separaram, facilitando o isolamento de Dante, que, para piorar, está algemado e vulnerável. Mary corre para resgatar um de seus colegas de equipe presos dentro da cabine do caminhão, enquanto Anders rapidamente pede ao doutor. Fischer o amuleto e jura protegê-lo com sua vida. Enquanto Mary tenta bolar um plano para escapar da situação terrível, um grupo de demônios aparece epicamente na cena. É revelado que o policial que liderava a suposta operação policial era ninguém menos que o demônio metamorfo que atacou Dante anteriormente. Ao contrário dos demônios em outros animes, estes provam que são literalmente feitos de pura maldade e não têm moral ao lutar, pois imediatamente começam a atacar Mary. Na verdade, o Coelho Branco aparece momentos depois e usa sua espada para aniquilar um dos esquadrões sem esforço, horrorizando a todos, já que o Coelho não sofre um único golpe em toda a batalha. Obviamente, o Coelho não é um demônio sem mente, então ele não perde tempo e vai direto atrás de seu alvo. Ele corta os fios e desabilita a energia do caminhão, cortando a comunicação com a Darkcom. Naquele momento, enquanto Baines entra em pânico por não saber o que está acontecendo, um de seus guarda-costas aparece e diz que ele deve deixar a área imediatamente. No entanto, torna-se evidente que este guarda-costas é um demônio. Enquanto isso, Mary deixa claro que realmente odeia demônios ao começar a lutar contra todo o esquadrão sem esperar por reforços. Na verdade, a waifu se mantém impressionantemente bem em uma batalha de 1 contra 5, mas, como esperado, a capacidade física de Mary começa a cair segundo a segundo devido à fadiga.
Isso a coloca em desvantagem, pois demônios não se cansam e podem lutar infinitamente. Por outro lado, o Coelho Branco usa sua presença avassaladora para intimidar Anders, a quem ele deliberadamente manteve vivo para usar mais tarde. Anders não hesita e joga o colar para o coelho, enfurecendo o Dr. Fischer, que acredita que Anders acabou de entregar o mundo aos demônios. O coelho não perde tempo e funde os amuletos imediatamente, liberando uma onda de energia massiva que deixa todos em choque para o doutor. A surpresa de Fischer. O coelho não abre o portal imediatamente, o que o leva a formular uma hipótese para entender suas ações. Após alguns segundos de reflexão, ele percebe que o coelho ainda precisa de um elemento para funcionar como um decifrador. Ao ouvir isso, o coelho fica impressionado com o brilho do Dr. Fischer e o elogia sinceramente. No entanto, o Dr. Fischer mostra sua humanidade mais uma vez, o que lhe custa a vida. Incapaz de controlar suas emoções, ele corre para atacar o coelho, e o demônio o elimina em uma fração de segundo. Depois disso, o coelho fere gravemente Anders para manipular a cena, mas começa a sentir uma dor forte no peito, revelando que tem um coração mecânico. O Dr. Fischer aproveita o momento e usa seu último suspiro para lançar um ataque letal contra o coelho. Infelizmente, os momentos finais do Dr. Fischer não fazem jus à sua prestigiada carreira científica, pois ele se ridiculariza tentando matar o coelho e morre da maneira mais ridícula possível. Anders aproveita a distração do coelho e usa o interruptor para libertar Dante, que corre para pegar sua espada e atacar o coelho para recuperar seu amuleto. No entanto, o coelho rapidamente muda de ideia e decide atacar um ônibus escolar, sabendo que Dante largará tudo para salvar vidas inocentes. O coelho usa isso para escapar e envia um de seus demônios atrás de Enzo. Então Dante arrisca sua vida mais uma vez para salvá-lo. No entanto, um dos demônios rapidamente faz Enzo de refém e ordena a retirada. Os outros demônios obedecem e começam a fugir da área enquanto zombam de Mary, a quem consideram incapaz de derrotá-los. Depois disso, Dante sobe em uma motocicleta e faz o discurso mais clichê da história do anime. No entanto, ele presenteia os espectadores com uma das cenas de perseguição mais épicas de todos os tempos. Dante literalmente aniquila cada demônio da maneira mais legal possível. Após evadir e derrotar os demônios com sucesso, Dante alcança o Coelho Branco. No entanto, ele vai longe demais e o dispositivo de controle que Mary colocou nele é ativado, deixando Dante completamente vulnerável. Obviamente, tudo isso fazia parte do plano do coelho. Enquanto isso, o demônio metamorfo rouba a aparência de um dos caçadores da Darkon. Os únicos sobreviventes do ataque do coelho se reúnem para organizar um contra-ataque. Obviamente, todos ainda estão em choque, pois nunca haviam lutado contra demônios tão poderosos antes. Como o Dr. Fischer havia explicado, os demônios mais fortes não deveriam ser capazes de atravessar os portais. Mary reagrupa a todos e diz para se prepararem para atacar o coelho, pois ela plantou um rastreador no amuleto e pode monitorar sua localização minuto a minuto. O demônio metamorfo usa a aparência que roubou na cena anterior para enganar Mary, que está tentando ajudar Anders. No entanto, depois de ganhar a confiança de Mary, o demônio revela sua verdadeira identidade a Anders e o ameaça. Enquanto isso, Dante e os outros são levados para um avião. Enquanto inconsciente, Dante se lembra do dia em que recebeu seu amuleto. Ele e seu irmão Virgil costumavam brigar muito quando eram crianças, e mesmo sem perceber na época, eles tinham habilidades super-humanas. Felizmente, a mãe deles sabia como lidar com eles, e com grande doçura conseguiu acalmá-los. Dante recupera a consciência e percebe que não há muito o que comemorar. Ele é um prisioneiro novamente. Por sorte, Enzo está ao seu lado, então pelo menos ele não vai ficar entediado. No entanto, Bunnies de repente interrompe a conversa deles e se apresenta. Para a surpresa de todos, Dante nem sequer reconhece o vice-presidente dos Estados Unidos. Os demônios entram e interrompem a conversa para intimidar Dante, que zomba deles por terem a aparência mais clichê de todos os tempos. Os demônios ficam irritados, mas não têm tempo para discutir, pois o coelho deixou uma ordem muito clara, mostrou a Dante uma mensagem gravada. Bunnies aproveita a dificuldade dos demônios com o reprodutor de vídeo e tenta persuadir Dante a lutar ao lado da humanidade, convencido de que há um plano divino envolvendo Dante lutando contra demônios. Na verdade, Bunnies acredita que ele próprio também recebeu uma missão divina. Os demônios interrompem a conversa novamente, pois finalmente conseguem colocar o CD no reprodutor e todos param para assistir a mensagem. O coelho revela que a vida de todos no avião depende de Dante. Enquanto isso, caçadores calmos rastreiam o amuleto em tempo real e chegam ao local em minutos. Eles se infiltram no prédio de forma ordenada e se preparam para a batalha final. Enquanto se organizam e esperam por reforços, as portas do prédio se fecham de repente, mergulhando o lugar na escuridão. Os caçadores percebem que caíram em uma armadilha e se preparam para lutar, enquanto o coelho usa os alto-falantes do prédio para chamar seus subordinados. Também é revelado que o lugar está cheio de refugiados do outro mundo que vivem em condições muito precárias. Os refugiados trancam suas portas, proibidos de interagir com humanos. Os caçadores da Darkcom caminham silenciosamente pelo prédio, sem saber que há um infiltrado entre eles. Uma das waifus é emboscada por trás por um demônio.
Todos lamentam a perda, mas não há tempo para luto, pois o caos irrompe quase instantaneamente. Os mesmos demônios que eles combateram antes reaparecem e começam a matar os caçadores rapidamente. Mary começa a entrar em pânico com a trágica perda de seus camaradas, mas faz o seu melhor para não desistir e sobreviver ao ataque. Mary consegue escapar usando um dos elevadores, mas os demônios começam a procurá-la no prédio, então ela não perde tempo pensando em seus colegas de equipe, embora a imagem da tragédia esteja gravada em sua mente. Depois de alguns minutos, a waifu chega ao último andar e se prepara para encontrar o coelho. Enquanto isso, o coelho mantém todos tensos no avião, revelando a história completa de Esparta. Ele também afirma que Esparta é o pai de Dante, e sugere que Dante foi escolhido como o guardião do amuleto, que atua como uma ponte entre ambos os mundos. O coelho continua insultando a honra e o legado de Esparta, afirmando que cabe a Dante preservá-lo, e que a esperança da humanidade permanece graças a ele. Depois disso, o coelho finalmente explica por que a vida de todos depende de Dante. O avião é literalmente uma armadilha mortal voadora, e apenas Dante pode salvá-los, mas ele deve ativar algo chamado Devil Trigger para isso. A tensão se torna insuportável, e Enzo quebra o gelo encorajando Dante, que não acredita em uma única palavra que o coelho diz. Dante não nega que seu pai possa ter sido um demônio, mas se recusa a acreditar na história de Esparta, ou que seu papel seja tão importante para a humanidade. No entanto, os demônios interrompem e confirmam que tudo o que o coelho disse é verdade, pois eles viveram os eventos que ocorreram há 2000 anos. Dante cai na gargalhada, achando absurdo que seu pai pudesse ter vivido tanto tempo. Obviamente, Bannis rebate dizendo que demônios não têm vidas frágeis como os humanos. Enzo urge Dante a ativar o Devil Trigger o mais rápido possível, já que o avião pode cair a qualquer momento, mas Dante não tem ideia do que o Devil Trigger realmente é. Os demônios começam a provocá-lo, dizendo que se ele não conseguiu salvar sua mãe ou irmão, certamente não será capaz de salvar um bando de estranhos. Ouvir isso enfurece Dante, e, embora ele tente manter a calma, suas feridas começam a cicatrizar mais rápido que o normal. Ele se liberta de suas amarras e se prepara para lutar. Enquanto isso, Mary está fazendo o seu melhor para encontrar o coelho ou escapar viva do prédio. No entanto, ela começa a sofrer um tormento psicológico severo e está à beira de um colapso nervoso. Na verdade, as alucinações ficam cada vez mais fortes enquanto ela se move pelo prédio, até que ela desaba e começa a ver seus camaradas caídos e os demônios que os mataram. Enquanto luta para controlar seus pensamentos, Mary tem alucinações aterrorizantes envolvendo seu pai. Então, o chão sob ela desaba e ela cai no chão. Felizmente, o impacto restaura brevemente sua sanidade, permitindo que ela finalmente distinga entre realidade e alucinação. Um dos demônios se aproxima para desferir o golpe final, mas Mary desvia a tempo. Ela foge pelos corredores do prédio, fazendo tudo o que pode para sobreviver. Depois de alguns segundos, ela chega a um dos quartos e começa a bater na porta. Um homem assustado e nervoso a abre e implora para Mary ir embora, temendo que ela traga problemas. A waifu implora por ajuda, e embora o homem perceba seu distintivo da Darkon, ele ainda a deixa entrar. Uma vez lá dentro, Mary se esconde em um armário e observa de lá. O demônio que a persegue entra momentos depois e interroga as pessoas lá dentro. Mary percebe que eles estão falando uma língua estranha, e depois de alguns segundos ela entende que esses refugiados também são demônios. Seu perseguidor eventualmente vai embora, e Mary sai do armário, agora ameaçando os refugiados. Enquanto isso, Dante é violentamente atacado pelos dois demônios que continuam a provocá-lo e intimidá-lo. Mas quando os insultos não conseguem irritá-lo, os demônios continuam a espancá-lo implacavelmente. Eles visam quebrar tanto seu corpo quanto seu espírito usando palavras cada vez mais cruéis, palavras que começam a afetá-lo. Enquanto está deitado no chão, Dante vê uma das reféns. Ela se parece exatamente com sua mãe. Isso desencadeia uma memória de algo que ela costumava dizer, que seu pai literalmente salvou o mundo. Naquele momento, o corpo de Dante começa a se transformar, ganhando uma força incrível. Claramente, Dante despertou seu Devil Trigger, pois agora possui todas as características físicas de um demônio. Após vários episódios, Dante finalmente aceita que a lenda de Esparta é real, e que ele é filho de Esparta. Ele decide testar seus novos poderes contra os demônios, que rapidamente percebem que Dante está agora em outro nível. Ele até arranca o braço do demônio vermelho sem esforço. Então, Dante humilha o demônio matando-o com sua própria espada. Enquanto isso, Mary continua a ameaçar os refugiados, que imploram para ela se acalmar. Os demônios pedem para ela usar o bom senso, lembrando-a que eles arriscaram suas vidas para salvá-la. Mas a waifu está cega por seu ódio por todos os demônios e se recusa a ouvir. Um dos demônios revela que o que os humanos chamam de inferno é na verdade chamado Makai. Makai está em ruínas, seus cidadãos vivem em constante crise, o ar é tóxico e as crianças nem conseguem respirar. É por isso que o coelho prometeu trazer os mais fracos para o mundo humano. No entanto, eles agora vivem em extrema pobreza e estão sujeitos aos estranhos experimentos do coelho. Ao ouvir isso, a waifu se esforça para empatizar com os demônios e promete retornar e resgatá-los assim que derrotar o coelho. Enquanto isso, Dante desativa seu Devil Trigger após derrotar um dos demônios e se prepara para um novo desafio, pois o outro demônio está furioso com o que Dante fez ao seu irmão.
o demônio aciona um interruptor e o avião começa a se desintegrar, fazendo-o despencar. Toda a tripulação do avião é imediatamente ejetada, deixando Dante desesperado para salvá-los. No entanto, ele também precisa enfrentar o demônio azul, que está consumido pelo desejo de vingança. Enquanto isso, Mary continua se esgueirando pelos demônios que começam a perder a paciência e a discutir entre si. No entanto, Mary ainda não localizou Plasma, o demônio metamorfo, então ela prossegue com cautela. Depois disso, reforços da calma sombria chegam e começam a elaborar um plano para se infiltrar nos edifícios silenciosamente. Infelizmente para eles, não só há uma estranha barreira de energia bloqueando a entrada, mas também existem literalmente canais subterrâneos que os demônios usam para espioná-los. De fato, os demônios já estão se preparando para a batalha final, enquanto o Cavalier percorre o subterrâneo recrutando demônios um por um e organizando-os. Enquanto isso, Mary atravessa o complexo furtivamente para evitar encontrar qualquer um dos demônios de alta patente. Após alguns momentos, ela entra em uma sala que parece um laboratório e descobre os experimentos que o coelho está realizando em demônios, confirmando tudo o que os refugiados haviam mencionado. Mary fica sem palavras diante das obras assustadoras e sinistras do coelho, desencadeando outro surto de alucinações. No entanto, ela logo percebe que um dos demônios ainda está vivo, então a waifu desfere um golpe final para acabar com seu sofrimento. Pouco depois, Plasma entra na sala disfarçado como um dos guardas da Darkon, e Mary baixa a guarda. Enquanto isso, Dante prova ser o personagem mais legal e desafiador da história do anime, ao ignorar completamente as leis da física. Ele começa a saltar entre as partes estilhaçadas do avião para se impulsionar e recuperar as mochilas contendo os paraquedas. Graças a isso, Dante consegue prender paraquedas em cada membro da tripulação, mesmo sob condições extremamente desfavoráveis. No entanto, enquanto caem a mais de 150 km por hora, Dante não tem escolha a não ser ativar seu Devil Trigger, e a ameaça de uma tragédia iminente o motiva o suficiente para se tornar o herói. Por outro lado, Mary usa o rastreador para continuar procurando o coelho, mas Plasma a engana, alegando ter encontrado um atalho, revelando que já realizou algum reconhecimento na área. Plasma guia Mary em direção ao suposto atalho e aproveita a oportunidade para questioná-la. A waifu confessa que entrou em uma das salas e conheceu uma família de refugiados, o que leva Plasma a perceber que Mary mudou um pouco sua perspectiva sobre os demônios. De fato, ela é notavelmente franca, admitindo que já não sabe no que ou em quem acreditar. No entanto, após uma breve conversa, Plasma afirma que não se deve simpatizar com os demônios, insistindo que não há nada de bom em Makai. Mary imediatamente fica na defensiva ao ouvir isso, pois nenhum outro humano deveria saber o verdadeiro nome do reino dos demônios. Plasma e Mary então se envolvem em uma luta violenta, mas as coisas pioram para Mary meros segundos depois, quando Artemis acelera em direção à cena. Infelizmente, Plasma consegue colocar Mary na defensiva, forçando-a a negociar diplomaticamente com o demônio. Plasma percebe que pode assumir a aparência de Mary para se infiltrar na calma sombria, pois teria acesso completo usando as credenciais da waifu. No entanto, acontece que tudo isso faz parte de um plano meticuloso e impecável orquestrado por Mary para derrotar Plasma. Artemis chega e ataca violentamente Mary sem saber que está, na verdade, agredindo sua própria aliada. Em seguida, Mary emerge de seu esconderijo e desfere uma saraivada de ataques que neutraliza Artemis. Para a surpresa de todos, e contra todas as probabilidades, a waifu triunfa em uma épica batalha de 2 contra 1. As coisas também estão indo bem para Dante e a tripulação do avião, pois o caçador de demônios mais legal de todos percebe que não há melhor maneira de aprimorar suas habilidades do que se tornar totalmente demoníaco. Felizmente, a forma demoníaca de Dante se mostra extremamente útil, pois ele agora ostenta um enorme par de asas que usa para resgatar cada membro da tripulação. No entanto, quando parece que a calma retornou, Dante é atacado pelo demônio azul, desencadeando mais uma batalha feroz. Enquanto isso, Mary, animada por sua vitória sobre 2 dos inimigos mais poderosos, move-se com maior liberdade por todo o edifício. Ela obtém acesso à sala de controle e usa um interruptor para abrir a porta principal, graças às câmeras de vigilância que lhe dão uma visão perfeita das tropas da calma sombria do lado de fora. No entanto, Mary rapidamente percebe que é tudo uma armadilha, então ela ordena que suas próprias tropas recuem antes que a estrutura inteira desabe. Felizmente, seus soldados atendem ao aviso a tempo, reafirmando os instintos de Mary. Por outro lado, Dante demonstra que o Devil Trigger amplifica massivamente seu talento inato para caçar demônios, pois ele consegue derrotar o demônio azul em um ambiente completamente diferente do que está acostumado. Sabendo que a única maneira de reivindicar seu colar é através da força bruta, Dante não tem escolha a não ser espancar o demônio azul até que a exaustão se instale. Como esperado, o tempo trabalha a seu favor quando o demônio azul acidentalmente revela a localização do colar. Enquanto isso, Mary usa o comunicador da instalação para verificar se algum de seus camaradas da Darkon sobreviveu. Para sua sorte, apenas 2 soldados foram perdidos, então ela começa a reorganizar a equipe. No entanto, Mary toma uma decisão inesperada de resgatar todos os refugiados dentro do edifício. Usando a tecnologia da instalação, ela se comunica com eles e promete que serão evacuados para um local seguro. Os refugiados, céticos a princípio, sentem uma faísca de esperança acender dentro deles. Mary explica a nova missão aos seus soldados: resgatar e proteger os refugiados. Embora surpresos, eles obedecem sem hesitação.
Enquanto isso, Dante continua lutando contra o Demônio Azul, ainda incapaz de controlar totalmente seu Devil Trigger. Ele cai do céu, colidindo com o telhado do edifício do coelho. Mary ouve o impacto e corre em seu auxílio, derrotando mais um demônio superior no processo. Exausto, Dante revela a verdade a Mary. Ele é meio demônio, e há poucos minutos cruzou completamente o limiar. Eles se reconciliam e decidem procurar o amuleto, já que o rastreador indica que está por perto, mas logo percebem que é mais uma das armadilhas do coelho. O rastreador estava preso a um simples copo, então o coelho os contata através do transmissor do Demônio Azul, zombando deles com seu tom sádico. Enquanto isso, soldados da Calma Sombria continuam a vasculhar o edifício, resgatando refugiados. Embora a princípio os demônios temam os humanos, eles começam a confiar neles graças à sua bondade e empatia. No entanto, de um helicóptero acima, o vice-presidente Baines observa seus movimentos. Enfurecido pela desobediência de Mary, ele emite uma ordem direta: eliminar todos os refugiados. Os soldados, chocados e sem palavras, congelam. Sua ordem contradiz tudo o que acabaram de testemunhar. Seres inocentes e aterrorizados que não representam ameaça. Na sala de controle, Mary ouve a transmissão de Baines e começa a suspeitar de uma trama mais profunda. Quando Dante menciona que é filho de Esparta, Mary liga os pontos. O sangue dele é a chave para abrir o portão entre os mundos, e para que esse sangue despertasse, Dante precisava se tornar um demônio. Ainda na transmissão, o coelho aplaude sarcasticamente a dedução de Mary e desafia Dante para um duelo final, avisando que destruirá a cidade em 30 minutos se ele não aparecer. Em outro lugar, Plasma sobrevive ao ataque de Artemis. Embora ferido, sua habilidade de metamorfose permite que ele se esconda pouco antes da chegada dos soldados. Das sombras, ele observa com horror enquanto os soldados obedecem a Banes e que abrem fogo contra os refugiados. Consumido pela fúria, Plasma não consegue mais se conter. Enquanto isso, Mary e Dante descobrem registros revelando o impensável. A Calma Sombria e o Coelho Branco estão trabalhando juntos. Os recursos, a tecnologia, até as decisões políticas, tudo estava conectado desde o início. Mas não há tempo para processar a traição. Enfurecido além da medida, Plasma ativa o mecanismo de autodestruição do edifício. Sirenes tocam. A estrutura inteira começa a desabar. Em meio aos escombros e chamas, Dante consegue resgatar Mary bem a tempo e a carrega para fora do edifício. Do alto, Baines observa tudo se desenrolar com um sorriso satisfeito, acreditando ter vencido. O episódio 6 é completamente focado em contar a história de Mary e um menino órfão desconhecido. Ambos tiveram infâncias muito semelhantes, tendo experimentado eventos traumáticos e perdido os pais em uma idade muito jovem. O pai de Mary gradualmente desceu à loucura após o ataque do demônio. De fato, Mary descobre que seu pai está experimentando com sangue de demônio, ao vê-lo testando diferentes coisas com o braço do demônio. Obviamente, isso traumatiza Mary, já que a obsessão de seu pai destruiu a família. A mãe de Mary passa o dia inteiro chorando, então a garota tenta se distrair passando um tempo fora de casa. Enquanto isso, o menino órfão é levado para conhecer sua nova família, que parece não ter interesse nele. O menino é extremamente criativo, sensível e inteligente. Ele também adora a história de Alice no País das Maravilhas. Carregando uma cópia do livro para onde quer que vá, no entanto, sua vida piora em vez de melhorar, pois sua nova família o trata terrivelmente. Seus meio-irmãos destroem suas coisas, roubam sua comida e o espancam por diversão. Sua madrasta testemunha tudo isso todos os dias, e em vez de defendê-lo, ela o agride por supostamente ser problemático. Embora o menino tente explicar isso aos serviços sociais, eles o ignoram completamente. Um dia, enquanto lia seu livro favorito, o menino de repente sente uma forte rajada de vento no quarto. Após alguns segundos, a rajada para e um portal se abre a poucos metros de distância. O menino sente-se muito curioso e decide investigar. Ao mesmo tempo, Mary decide entrar no laboratório de seu pai, mas hesita antes de abrir a porta e desiste. No entanto, o menino decide atravessar o portal, já que é algo que ele viu muitas vezes em seu livro favorito. Ao passar pelo portal, o mundo do menino começa a se encher de cor. De fato, o estilo de animação muda completamente. Infelizmente, a bela cena muda imediatamente por causa do ambiente hostil que o menino enfrenta. O ar é extremamente tóxico e, para piorar as coisas, um demônio horrível começa a persegui-lo. O menino faz o seu melhor para escapar, mas o demônio é muito rápido. Por sorte, um estranho o salva bem a tempo, e segundos depois, o menino desmaia. Quando ele acorda, conhece sua salvadora, uma doce garota de Makai. A garota o convida calorosamente a explorar o lugar para que o menino possa parar de ter medo. E ao ver que todos ali são muito diferentes da imagem tradicional que os humanos têm dos demônios, o menino começa a se sentir mais à vontade. De fato, todos se aproximam dele e o cumprimentam gentilmente. O flashback continua mostrando como semelhantes eram as infâncias de Mary e do menino órfão, já que ambos passavam mais tempo com amigos do que com seus pais. Enquanto Mary brincava de caça a demônios com sua melhor amiga, o menino brincava com as crianças de Makai, que o tratavam como um irmão e o faziam sentir-se amado. Com o passar dos dias, o menino começa a sentir que os Makai são sua família. Então ele os acompanha à superfície de Makai para espionar o reino de Mundos, onde vivem os demônios mais fortes, capazes de tolerar o ar tóxico sem problemas.
No entanto, a melhor amiga do menino começa a definhar, preocupando a todos porque ela mostra sintomas graves. Este evento abalou toda a comunidade e partiu o coração do menino. A cena é comovente, com todos chorando inconsolavelmente. Enquanto isso, Mary experimenta o evento mais traumático e comovente de sua vida. Voltando para casa, Mary encontra sua mãe e pai lutando enquanto seu pai quer usar sangue de demônio. No entanto, a mulher não consegue detê-lo e o homem começa a mutar completamente. Como esperado, o plano de John falha miseravelmente, pois sua natureza demoníaca assume completamente e ele começa a atacar sua própria esposa. Mary observa enquanto seu pai, agora transformado em um demônio, mata sua mãe. Como se não bastasse, John começa a perseguir Mary, que está determinada a parar seu próprio pai, percebendo que ele está completamente possuído por sua natureza demoníaca. No entanto, Mary acidentalmente atinge alguns elementos químicos no laboratório de seu pai e desencadeia um incêndio, que paradoxalmente acaba salvando sua vida. Em seus últimos suspiros, John reconhece sua filha. Ao mesmo tempo, toda a comunidade se despede da melhor amiga do menino, nos dando a cena mais triste e emocionante do anime, paralelizando o comovente adeus de Mary com seus pais. O flashback salta no tempo, revelando o momento exato em que Mary chegou às instalações da Darkcon para se juntar a eles. Enquanto isso, o menino passa seus dias desenvolvendo um dispositivo tecnológico para abrir um portal para o mundo humano. Os Mykanos seguem o menino, que já não é mais uma criança, até uma das fronteiras do reino. O jovem usa o dispositivo, e para a surpresa de todos, ele funciona perfeitamente. Todos atravessam o portal e choram de alegria ao respirar ar fresco e limpo, enquanto Mary continua a subir nas fileiras da Darkcon. Por causa disso, ela obtém informações confidenciais sobre o paradeiro dos Mykanos, que vivem felizes e pacificamente em um lugar abandonado. Dias depois, Mary e seus subordinados visitam aquele lugar e exterminam um pequeno grupo de Mykanos. No entanto, minutos depois, eles veem um portal se abrir nas proximidades e decidem investigar. Naquele momento, os Mykanos atravessam o portal bem a tempo antes de serem atacados por um demônio horrível. No entanto, eles encontram a cena trágica e segundos depois descobrem que estão sendo emboscados pela Darkcon. Surpreendentemente, Mary ordena que seus subordinados parem de atacar quando vê o jovem, que tenta explicar o que está acontecendo. A waifu fica atordoada, pois nunca viu nada parecido e embora o jovem tente convencer os soldados da calma sombria de que os Mykanos são pacíficos, Mary permanece cética. No entanto, assim que ela está prestes a ouvir a explicação do jovem, um demônio horrível atravessa o portal e começa a atacar os Mykanos. Então Mary ordena que seus soldados recuem e usa sua carta na manga para derrotar o demônio, mesmo que isso literalmente cause a destruição do lugar. Infelizmente, nenhum Mykano sobrevive à tragédia, fazendo com que o jovem desça completamente à loucura e chore inconsolavelmente. Depois disso, o flashback salta novamente e revela que vimos a verdadeira identidade do coelho durante todo o episódio. Após a tragédia Maikan, o jovem mudou completamente e ficou obcecado em destruir a Darkcon. Ele também adota a natureza demoníaca, usando um coração valvular para misturar seu sangue. De volta ao presente, o coelho retorna a Makai, deixando claro que o ar tóxico não o afeta mais. De fato, Makai parece ainda pior do que antes, completamente desolado, sombrio e em ruínas. Enquanto avança, o coelho começa a sentir uma dor aguda no peito, então ele tem que reajustar seu coração valvular novamente. A razão da visita do coelho é revelada momentos depois. Em uma caverna sombria, um demônio espera pacientemente pelo coelho. Como de costume, o coelho vai direto ao ponto e diz ao demônio que todas as informações estavam corretas. Dante é filho de Esparta e os amuletos reagem ao seu sangue. O demônio até pinga uma gota de sangue no colar de amuletos combinado e demonstra isso usando o sangue de Vergil, irmão de Dante, para provar. O demônio entrega ao coelho o sangue de Vergil e diz que precisa de ambos os irmãos para quebrar a barreira. Depois disso, há um momento intenso e estranho enquanto o demônio pega a espada do coelho e diz que ele não conseguiria lidar com um poder tão gigantesco. No entanto, o coelho mostra que não se intimida com ninguém e pega a espada de volta. Então, o coelho sai pacificamente e retorna ao mundo humano através do portal. Enquanto isso, Mary e Dante recuperam a consciência após o colapso do edifício. Como esperado, Mary cora ao perceber que literalmente caiu em cima de Dante. Mary se levanta e nota que o lugar está completamente destruído, deixando-a sem palavras porque ela não esperava tal escala de tragédia. À beira das lágrimas, Mary deixa a raiva a consumir e se prepara para ajudar Dante a derrotar o coelho, querendo vingar todos os seus camaradas da calma sombria e os inocentes habitantes de Makai. Dante a lembra que ela deveria ir sozinha, mas ela deixa claro que o coelho não jogará limpo, então não há necessidade de respeitar suas regras. No entanto, Dante percebe que Mary está obcecada por vingança e tenta fazê-la refletir falando sobre o que sentiu ao lutar contra o demônio azul. Infelizmente para ele, Mary não muda de ideia de forma alguma. De fato, ela machuca a perna de Dante e o tranca dentro de um dos caminhões blindados porque não quer que o coelho obtenha seu sangue. Mary aproveita o interesse de um homem nela e efetivamente rouba o carro dele, indo em direção ao encontro com o coelho. Momentos depois, é revelado que Anders ainda está sendo usado pelo coelho, pois está sendo ameaçado. Vendo que Dante não está chegando a tempo, o coelho envia um de seus lacaios para iniciar o ataque final. Felizmente, Mary realiza o movimento mais legal e épico de todos os tempos, para chegar bem a tempo e impedir o início da invasão demoníaca.
Mary faz a entrada mais épica, mas desperta a raiva do coelho, já que ele esperava Dante. Obviamente, o coelho sabe que Mary está em desvantagem, mas ela está totalmente determinada a enfrentar todos os lacaios do coelho sozinha. No entanto, Mary choca a todos ao mencionar que pretende negociar, revelando que tem Dante cativo e que, com apenas um toque de um interruptor, ela apagará qualquer vestígio dele. Isso chama a atenção do coelho, mas ele percebe que a proposta de Mary é absurda, já que ela planeja trocar Dante pelo colar, o que não faz sentido para ele. Para surpresa de Mary, o coelho entrega o colar para verificar se o que ela disse sobre Dante é verdade, pois normalmente Mary teria apertado o interruptor depois de receber o colar. Em vez disso, Mary ativa o interruptor imediatamente após ouvir isso, e inicia uma batalha épica para proteger o colar. Infelizmente, depois de lutar contra muitos demônios de uma vez, Mary é envenenada com uma substância que a paralisa completamente. Isso a deixa completamente vulnerável aos ataques dos demônios. Obviamente, o coelho aproveita para recuperar o colar e decide partir para o outro mundo novamente. Felizmente, Dante chega bem a tempo e salva Mary no momento exato, o que a frustra, já que o sangue de Dante é a única coisa que falta para seu plano. No entanto, o coelho usa o dispositivo para mostrar a Dante o portal, explicando que ele pode visitar o mundo ao qual pertence. Ele também revela que Mundus, o imperador que governa Macae com mão de ferro, exterminou a família de Dante. Ironicamente, Mundus chegou ao poder porque Esparta dividiu os dois mundos. Dante fica muito curioso sobre o outro mundo e diz ao demônio que irá para lá com a condição de que ele prometa não machucar Mary. O coelho ordena que seus demônios deixem Mary em paz. Atravessando o portal, Dante fica sem palavras ao perceber imediatamente que o lugar está completamente destruído. Ele começa a sentir-se triste, respirando o ar tóxico, então o coelho o lembra que tudo o que ele vê em Macae é culpa de Esparta. Então o coelho chuta Dante nas costas, empurrando-o através do portal. De volta ao outro mundo, o coelho revela que o dispositivo que ele criou localiza e prolonga a duração de portais que aparecem espontânea e aleatoriamente devido à instabilidade quântica da barreira. Paradoxalmente, o coelho revela seu plano e tenta negociar com Dante para evitar um conflito desnecessário. Ele explica que sua intenção é trazer todos os habitantes de Macae para o mundo humano, quebrando a barreira. Ao fazer Dante experimentar o ar tóxico de Macae, o coelho esperava que Dante compreendesse a difícil situação dos inocentes residentes de Macae, mas Dante se recusa a abandonar todos os humanos. Então, o coelho percebe que Dante não dará voluntariamente uma gota de seu sangue. Obviamente, o coelho não tem escolha a não ser obter o sangue de Dante por meios tradicionais. No entanto, Dante prova por que é o caçador de demônios mais legal do mundo, e começa a lutar contra cada demônio de uma forma épica e impressionante. Então o cavaleiro intervém, e prova por que é mais poderoso que 100 demônios menores combinados, desarmando Dante de sua espada, forçando-o a usar o corpo de um demônio menor como escudo. Graças a isso, Dante recupera sua espada e continua lutando contra Cavalier em pé de igualdade, enquanto todos os demônios assistem à luta como se fosse um grande evento. Obviamente, Mary não perde tempo e usa a distração para rastejar furtivamente para frente. Cavalier chuta Dante para o portal, então a luta continua em Macae. Como esperado, Dante começa a sentir os efeitos do ar tóxico, então ele se apressa para retornar ao mundo humano o mais rápido possível. Felizmente, ele consegue contra-atacar e envia Cavalier de volta através do portal, trazendo a luta de volta para o mundo humano. Mary usa seu dispositivo sem fio para lançar um ataque surpresa, mas o coelho percebe e o impede. Dante tenta ajudar Mary, mas Cavalier o interrompe bem a tempo e o joga de volta no portal. O coelho fica sozinho com Mary, enquanto todos os demônios cruzam o portal para acabar com Dante e obter algumas gotas de seu precioso sangue. O coelho faz o discurso mais épico do anime, dizendo a Mary que tudo o que ele fez foi necessário para salvar as futuras gerações, revelando que ele não é um vilão ou inimigo. Ele também admite lamentar os sacrifícios que teve que fazer para evitar que o verdadeiro inimigo, um vilão realmente aterrorizante, aparecesse. Então, o coelho revela sua verdadeira identidade, deixando Mary sem palavras, pois ela o reconhece e começa a recordar o incidente dos refugiados. O coelho se prepara para desferir o golpe final em Mary, mas não antes de dizer a ela que ela também é um cruel experimento da Dark Calm. Felizmente, Dante cruza o portal naquele exato momento e captura a atenção do coelho, fazendo-o parar para observar a cena. Dante usa o Devil Trigger para empurrar Cavalier em direção ao portal e, graças ao poder obtido ao despertar sua natureza demoníaca, consegue deixar parte do corpo do demônio para fora do portal. Ele usa o dispositivo do coelho para derrotar Cavalier da maneira mais épica e estranha possível. Depois disso, Dante começa a correr em direção ao coelho para atacá-lo, e após perceber que ele não é realmente um coelho, parece recuperar a confiança, desferindo um golpe devastador e jogando-o de um penhasco. No entanto, o coelho agarra seu colar no último momento para salvá-lo da queda. O coelho se despede de Dante cortando a corrente do colar, mas não antes de lembrá-lo que ele desperdiçou a chance de consertar o que Spurda fez. Depois disso, Dante e Mary percebem que reforços da Darkon chegam naquele preciso momento em um helicóptero. De fato, Baines também chega e declara que a Guerra Santa começou. No entanto, segundos depois, é revelado que o coelho ainda está vivo e sacrifica um de seus subordinados para sobreviver, já que ele precisa consumir mais sangue para manter seu coração valvular funcionando.
Infelizmente, seu coração valvular começa a funcionar mal e o coelho começa a mutar monstruosamente. Enquanto isso, os soldados da Dark Calm estão limpando o campo de batalha, o que chama a atenção de Dante, já que ele sempre se perguntou por que nunca encontrou nenhuma evidência de demônios. Pela primeira vez, a waifu pede pacificamente o amuleto a Dante, mas o caçador mais legal de todos os tempos recusa, acreditando ser a pessoa mais capaz de protegê-lo. A waifu entende isso, pois o amuleto tem um grande valor sentimental para ele. Mary quer dar o colar a Baines, mas percebe que Dante prefere mantê-lo. Enquanto os soldados limpam a cena, Anders nota o dispositivo de portal do coelho e se aproxima silenciosamente. Enzo interrompe Mary e Dante para lhes contar o que discutiu com Baines durante o voo de helicóptero, mas Baines aparece de repente e o interrompe. Baines interroga Mary sobre a espada de Esparta e a waifu revela que o coelho a levou consigo quando caiu na água, o que irrita o vice-presidente. No entanto, Baines admite que pode tolerar a ineficiência de Mary, mas duvida de sua lealdade. A waifu pensa que Baines está chateado com a perda de vários esquadrões de soldados, mas fica chocada ao ver que ele não se importa, acreditando que foi um sacrifício necessário. A frieza de Baines aterroriza Mary porque ele pensa exatamente como o coelho. O vice-presidente exige o amuleto de Mary, mas Dante interrompe e diz que o amuleto também caiu no rio com o coelho. Baines pergunta ao waifu se o que Dante diz é verdade. Mary mente, alegando que foi atacada com um veneno que a paralisou, e ela não viu o que aconteceu com o amuleto. Baines lembra Dante novamente que ele deve escolher um lado, pois a batalha final está se aproximando. Como esperado, o caçador se esquiva da proposta, dizendo que não iniciou nenhuma guerra e não é responsável pelas ações de seus ancestrais. De fato, ele ironicamente comenta que a Dark Calm poderia ser considerada a verdadeira culpada do conflito. Obviamente, Baines ordena que seus soldados se preparem para atacar Dante, recusando-se a deixá-lo partir sem o amuleto. Ele também diz a Mary para colocar Dante sob custódia, e quando a waifu objeta, ele insiste que é uma ordem, não um pedido. No entanto, enquanto Mary tenta encontrar uma desculpa, o coelho aparece transformado em um demônio gigante. Baines ordena que seus soldados mudem de alvo e concentrem todos os esforços em matar o coelho. Infelizmente para eles, o coelho está mais forte do que antes e mostra que está em outro nível. Então os soldados se apressam para escoltar Baines até um helicóptero para sua segurança. Felizmente para Anders, os escoltas de Baines também o resgatam. Dante diz a Enzo para se proteger, mas o carismático empresário já havia tomado a iniciativa, fazendo Dante rir. Depois disso, Mary e o caçador de demônios mais legal do mundo concordam em atacar o coelho simultaneamente. Infelizmente, os projéteis avançados da Dark Calm, projetados para ferir demônios, não têm efeito no coelho, o que surpreende Mary, já que é provável que ainda haja muito DNA humano no sangue do coelho. Reforços da Dark Calm chegam e começam a atacar o demônio com toda a artilharia disponível, mas não é o suficiente para parar o coelho. De fato, ele destrói os helicópteros sem esforço. Mary usa a distração do coelho para explicar a Dante que ele deve atacar o coração valvular do demônio, mas o demônio os interrompe naquele momento, deixando Mary fora de combate, então Dante consegue lutar contra o demônio um contra um. Enzo se preocupa com Dante e decide pegar silenciosamente a arma especial de Mary enquanto o coelho está distraído. No entanto, Enzo se apressa quando vê Dante gravemente ferido e fora de ação. Vendo o demônio prestes a desferir um golpe final em Dante, Enzo intervém e surpreende o coelho. Infelizmente, Enzo protagoniza o momento mais triste do anime e parte o coração de Dante, pois ele falha em parar o coelho e sofre um ferimento fatal. Com seus últimos suspiros, Enzo se despede de Dante, dizendo-lhe que cumpriu sua promessa de salvá-lo um dia. Dante enfurece e ativa sua natureza demoníaca, desencadeando uma batalha caótica contra o demônio que parece ficar mais forte a cada minuto. De fato, o demônio desfere um golpe pesado em Dante, fazendo-o sangrar e se apressa para pegar uma gota. No entanto, Mary chega bem a tempo e dispara uma rajada de projéteis para parar o coelho, provando que ela é literalmente a pessoa mais capaz da Dark Calm, apta a pilotar um helicóptero profissionalmente. Dante usa a distração para pular no helicóptero e escapar. No entanto, o coelho não esqueceu que é um demônio, então ele facilmente pula no helicóptero e começa a destruí-lo, forçando Dante a tomar as rédeas da situação e pular no vazio para evitar que Mary sofra uma tragédia. Infelizmente, o plano não é muito eficaz, pois Dante perde o colar no processo. Além disso, o helicóptero é completamente destruído, mas Mary consegue pular bem a tempo. Infelizmente para os humanos, o demônio obtém um amuleto e anuncia a destruição da barreira, enquanto o coelho coloca o colar com ambos os amuletos dentro da espada e desencadeia uma enorme onda de energia. No entanto, ele ainda precisa de sangue para destruir o portal. O coelho admira a prosperidade do reino humano uma última vez e se enfurece, sabendo que essa prosperidade vem ao custo do sofrimento dos habitantes de Makai. O demônio diz a Dante para se despedir do mundo humano, já que ele só precisa do sangue de toda a linhagem Esparta para combinar com a espada e os amuletos. Dante ri em sua calma, afirmando que ele nunca terá o sangue de toda a linhagem Esparta. No entanto, o demônio o deixa atordoado ao pingar 3 gotas de sangue no amuleto e ativar parte da espada. O demônio afirma que Virgil ainda está vivo, deixando Dante perplexo, pois é impossível que a espada tenha reagido daquela maneira.
Então, o demônio empala Dante com a espada e completa seu plano. O sangue se combina com a espada e os amuletos, causando uma onda de energia massiva que assombra todos os humanos, enquanto um feixe de luz dispara para o céu e desencadeia uma tempestade vermelha que rompe as nuvens. Enquanto isso acontece, os demônios de alto escalão começam a aparecer por toda parte, aterrorizando todos os cidadãos. Em meio ao caos e à destruição, Mary mantém a calma e age com precisão, usando seu último projétil para destruir o coração valvular do coelho. Isso desestabiliza completamente o demônio, então Dante faz seu esforço final para detê-lo. Apesar de estar exausto e gravemente ferido, Dante ativa o Devil Trigger e corre a toda velocidade para desferir um golpe letal no coelho e encerrar a batalha de uma vez por todas. Graças a isso, ele recupera a espada de Esparta e a separa dos amuletos, fazendo com que os mundos se separem novamente. Após o caos, Dante e Mary começam a conversar sobre tudo o que perderam, mas Dante admite que está curioso para se reunir com seu irmão, convidando a waifu a continuar a missão. Embora a waifu cora com o convite de Dante, ela não esquece as ordens de Bannis e aproveita a distração de Dante para colocá-lo para dormir com um sedativo, nocauteando-o. A waifu pede desculpas a Dante por fazer isso, mas revela que não pode ficar em paz, sabendo que o sangue de Dante é a chave para destruir o mundo. Depois disso, Mary vê um clarão de luz a poucos metros de distância e imediatamente percebe que alguém usou o dispositivo do coelho para abrir um portal. Um flashback revela que, quando Anders embarcou no helicóptero, Bannis confessou que sempre soube que Anders era um espião trabalhando para o coelho e, como esperado, ignorou as desculpas de Anders. Bannis diz a ele que não pode ficar do lado dos humanos na guerra entre dois mundos e ordena que seus soldados joguem Anders na água. Também é revelado que Bannis ordenou a campanha final contra Hel, implantando todas as tropas da Darkon e do ZU. Tropas através do portal, trazendo caos a Makai. Graças à tecnologia de ponta da Darkon, os humanos respiram facilmente em Makai e começam a colonizá-lo rapidamente. Dante é colocado em uma cápsula criogênica sob a supervisão dos cientistas da Darkon, enquanto a espada de Esparta e os amuletos de seu filho são mantidos em câmaras blindadas. O governo conta a verdade a todos os cidadãos e a mídia começa a documentar tudo o que está acontecendo, revelando que os humanos estão literalmente colonizando Makai e explorando seus recursos. Além disso, os demônios menores são aprisionados em um centro de detenção chamado Uroboros. No entanto, isso leva à reviravolta mais épica do anime. O demônio que o coelho conheceu no passado é Verdil, que se infiltrou em Uroboros para libertar os habitantes de Makai e liderar o contra-ataque contra os humanos.